Neste vídeo você vai conferir 7 segredos que, se você não souber deles, não pode se considerar um motorista de verdade. Com assistentes de correção de faixa, detector de pedestres e uma caixa de segurança repleta de airbags, sim, os carros estão mais seguros do que nunca, e cada vez mais acidentes serão evitados no futuro por conta da própria inteligência que os veículos possuem. Mas fato é que os carros continuam sendo dirigidos por humanos, humanos estes que vivem errando e tomando péssimas decisões no trânsito. Isso significa que você precisa estar pronto para fazer o que for preciso para sobreviver a estas situações. Estes 7 segredos vão te ensinar como. Não freie se um pneu estourar em movimento. A reação mais comum e esperada durante uma situação de pânico atrás do volante, com certeza, é acionar imediatamente o pedal dos freios. Na maioria das vezes, esta é a coisa certa ao se fazer. Porém, agora imagine se você está em uma rodovia a 100 km por hora ou até mesmo acima disso, e o pneu traseiro do seu carro estoura. Seu coração acelera, pois além de o barulho ser muito alto, o carro começa a ficar difícil de se controlar, e você pensa: A. Piso no freio, B. Piso no acelerador, ou C. Movo o carro até o acostamento. O seu instinto primário vai ser provavelmente pisar no freio, porém, os seus instintos terão tragicamente falhado com você. Com essa decisão, o seu carro vai perder completamente o controle, podendo até mesmo capotar ou atingir outros veículos à sua volta e até mesmo na contramão. A opção mais recomendada caso um pneu traseiro tenha estourado é continuar acelerando, não como se você estivesse fugindo da polícia no GTA, mas apenas o suficiente para retomar o controle do carro. Caso o pneu estourado seja o dianteiro, as coisas são mais simples, pois neste cenário o carro não tende a girar, mas sim parar automaticamente, e nesta forma a melhor opção é você levar o veículo até o acostamento enquanto ele desacelera sozinho. Como ligar um carro de chave de presença se a bateria da chave acabou? Hoje em dia, está cada vez mais difícil você ver carros que ainda ligam com as chaves de lâmina. A maioria tem utilizado as famosas chaves presenciais para maior praticidade e comodidade. Mas existe um porém. Quando acabam as baterias das chaves de presença, a maioria esmagadora das pessoas não sabem como ligar os seus veículos. Elas nem sabem que isso é possível e sofrem sem ter opções práticas na hora. Mas fato é que as montadoras sempre pensam nisso, e todos os carros que contam com chave presencial podem ser ligados mesmo que a bateria da chave tenha acabado. Equipados com um detector magnético, ele atua como se fosse um ímã e basicamente você precisa posicionar a chave perto dele, que o carro aciona automaticamente a ignição sozinho, para daí você poder pisar no freio e dar a partida no motor do veículo. Este detector varia muito de lugar para lugar, de marca para marca. Nos Toyota, por exemplo, ele é muito prático, fica dentro do botão de partida do carro. Nos Volkswagen, ele é posicionado na coluna de direção do lado direito, e muitos carros também possuem o detector dentro do porta-objetos no console, como é o caso dos Volvo, dos Mercedes-Benz, entre outros. Procure por um símbolo de chave ou de cadeado, que é ali que você deve posicionar a sua para poder acionar o seu veículo. O que fazer se um carro vier de encontro com você em uma ultrapassagem? É comum ver notícias de acidentes durante ultrapassagens, com carros invadindo a pista contrária e não tendo tempo suficiente para realizar a manobra. Com isso, uma das coisas mais importantes que você precisa aprender e executar em uma hora dessas, mesmo em um momento de tensão, é saber corretamente dar a sua orientação para o outro motorista. Como assim? Se você saiu da pista para fazer uma ultrapassagem e invadiu a pista contrária e está vindo de frente com você um outro veículo, mas você não consegue voltar para a pista em que você estava, o jeito único de você evitar uma colisão frontal é avisando para o motorista que está vindo de frente com você para onde você vai. Você
pode manter a seta para a sua esquerda, indicando que você irá para o acostamento, ou dê a seta para a direita, indicando que você vai continuar naquela faixa e ele deve ir para o acostamento. Ultimamente, tem sido comum em uma situação dessas, sem comunicação alguma entre um motorista e outro que estão indo de encontro, acontecerem acidentes, pois os dois decidem de última hora ambos irem para o acostamento, e é quando acontece o pior. Como recuperar o controle em um drift? Vale ressaltar que drift não é algo perigoso quando realizado em local correto e, claro, se você souber o que está fazendo. A base do drift tem 3 tipos mais comuns de manobras, que são eles: o sliding, que este caso acontece quando as rodas dianteiras estão estáveis, porém as traseiras estão sem tração, basicamente o famoso sair de lado. O segundo é o próprio drifting, quando as rodas de trás estão estáveis e as rodas da frente perdem tração, fazendo o carro continuar seguindo à frente, afinal, a grande maioria dos carros utilizados para drift são tração traseira. Por último, nós temos o burnout. Neste caso, todas as rodas perdem a tração e o carro fica sem controle girando para praticamente todos os lados, sendo uma manobra bem mais imprevisível. Mas se o seu carro começar a fazer algo parecido com isso, não entre em pânico virando as rodas para qualquer lado tentando sair. Isso pode dificultar as coisas e te fazer perder o controle. O segredo é sempre diminuir a velocidade e aos poucos devolver o carro para a sua direção correta, que especificamente são com as rodas para frente. Se o seu carro for tração dianteira, mova as rodas no sentido contrário do drift, que ele retornará, e assim que ele fizer isso, imediatamente retome as rodas para a direção correta ou o carro vai começar um novo drift para o lado contrário. Se o seu carro for tração traseira, é mais simples, mova as rodas no sentido do drift que ele retornará. Isso se você não acelerar, é claro. Como parar um carro automático usado? Se você não tem um carro zero com garantia de fábrica, você jamais deve parar o seu carro de qualquer jeito. Afinal, não foi só você que usou este carro e vai saber o quanto de peso distribuído da forma errada o câmbio do seu veículo já não teve. Independente se o seu carro tem freio de estacionamento eletrônico ou manual, você sempre deve acioná-lo antes de deixar o seu carro. Praticamente todos os carros automáticos pesam mais de 1.300 kg e imagine você deixar todo este peso sendo segurado por um câmbio que, como todos sabemos, não serve como freio. Sendo assim, existe um truque famoso, mas que não é utilizado por todos, que é 100% eficaz. Para fazê-lo, você precisa simplesmente, quando parar o carro, coloque no N, acione o freio de mão ou freio de estacionamento eletrônico e tire o pé do freio. Quando você fizer isso, você vai sentir que o carro vai dar aquela sentada. Daí sim você vai ter certeza que o peso está nos freios e não no câmbio. Aí você pisa novamente no freio e passa o câmbio diretamente para o parking. Desligue o carro e vai viver a sua vida do jeito certo. Luzes de neblina. Como o próprio nome já diz, as luzes de neblina devem ser exclusivamente utilizadas nesta condição, apenas. É muito comum vermos no trânsito pessoas com os faróis de neblina acesos, pois isso deixa o carro com uma estética visualmente mais bonita e completa. Mas o problema é que ao fazerem isso, as pessoas regularmente também acendem as lanternas de neblina. E um fato curioso sobre elas é que uma condição de neblina forte, elas são muito mais necessárias do que os faróis de neblina, pois são elas que apontam você para o veículo que está vindo atrás. E para serem tão bem visíveis assim, as lanternas de neblina precisam ser fortes e elas têm quase a mesma força de um farol alto dianteiro. Então, se você é acostumado a usar as lanternas de neblina acesas em um dia normal, convencional de noite sem neblina, você está fazendo mal e dificultando que o motorista de trás consiga enxergar algo. Espelhos retrovisores apontados para a guia. Adivinha só? Não, os espelhos retrovisores não foram feitos para você ver a guia na hora de estacionar o seu carro. Então, se hoje eles estão posicionados exclusivamente para você ver se vai ralar a roda do seu carro ou não, eles estão
completamente errados. Os espelhos retrovisores servem para aumentar o seu campo de visão em termos de pontos cegos que vários carros têm, especialmente nas colunas B e C. Sendo assim, eles te ajudam a aumentar o seu campo de visão em manobras e conversões, garantindo que você não feche nenhum outro motorista ou motociclista. A maioria dos retrovisores consegue fornecer o campo suficiente para você ver pelo menos mais um carro inteiro que esteja numa faixa lateral à sua, principalmente na estrada, e se você posiciona eles para guia e os deixa lá para sempre, está cometendo um grande erro. Alguns carros contam ainda com a função Tilt Down, onde os retrovisores abaixam toda vez que você engata a marcha ré, mas eu ainda acredito que você precisa ter noção do tamanho do seu carro e não precisar ficar refém de tecnologias ou ter que abaixar os retrovisores todas as vezes em que você for estacionar o seu carro em alguma vaga. Se vocês gostaram do vídeo, tem muito mais no canal. Não deixe de curtir, comentar a sua opinião e me seguir lá no Instagram. Eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0.